Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Pós-Atleta, podcast que fala sobre transição de carreira e muito mais. Tem o propósito de contribuir com os atletas com essa visão, né, de possíveis caminhos que podem seguir após a sua carreira. Idealmente já começar a se preparar durante a própria carreira, né, não deixar a última hora para se preparar. Então a gente está cada vez mais buscando trazer convidados e convidadas de diferentes contextos, diferentes histórias, para que vocês possam tá pensando, tá refletindo e quem sabe levar algum aprendizado aí para a vida de vocês. Hoje tem uma convidada bem especial, então a gente está bem contente, bem empolgado, já vou apresentar ela. Mas antes de tudo, agradecer o nosso apoiador, o EIP Online, o Alexandre Limeira, especialista em propriedade intelectual. O EI se escreve com WAYIP Online, você pode encontrar no Instagram, tem as informações aí abaixo. Um grande parceiro, está acreditando no nosso projeto desde o início, nos apoiando. Então, se qualquer coisa que você precisar, questão de registro de marca, propriedade intelectual, pode contar aí com o serviço da Way IP Online. Certo? Então, vamos lá para a apresentação da nossa convidada. Primeiro de tudo, Flávia, muito obrigado, né, por nos receber aqui na tua casa. Então, a Flávia Kuchenbecker, né, nascida em 1990 em Brusque, ela é mãe, né, tá grávida, recém-grávida, mas já considerada mãe, casada, atua 9 anos como profissional de vôlei, ela se formou em gestão ambiental e ela também se formou em administração. Jogou seleção brasileira de base, atuou Superliga por vários anos e atualmente ela é a personal organizer. Que isso, Timete. Flávia, seja muito bem-vinda ao Pós-Atleta. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite. Acho esse tema super importante, né, de ser falado. Não tinha isso na época que eu estava querendo parar, não tinha informação nenhuma, então acho que é muito interessante e espero poder contribuir aí com os jovens atletas. Legal, esse é o intuito, né, Tiagão? Na nossa época também não tinha, né, Flávio? Então a gente aqui está querendo justamente provocar, trazer esses temas, saber que não é uma fase fácil a questão da transição. Então, quanto mais a gente puder ouvir histórias diferentes, como a tua, como a do Thiago, como a minha e tantos outros que passaram e vão passar, a gente consegue, pouco a pouco, ir pensando no melhor caminho, né? Bem-vinda. Obrigada. E, Flávia, para iniciar, a gente tenta sempre conhecer a pessoa, se outra pessoa fosse te apresentar, né? Então, quem seria a Flávia sem falar da ex-atleta de vôlei? Eu acho que a gente acaba sendo a mesma pessoa, né? Eu brinco que eu achava que quando eu virasse a Flávia Organiza, eu não ia ser mais a Flavinha do vôlei, mas eu acho que a mesma determinação, a mesma disciplina, os mesmos valores, que é família, que é fazer a coisa certa, que é andar. Acho que no trilho eu sigo, né, com essas convicções, e eu acho que a minha personalidade é realmente muito parecida de quando eu era jogadora de vôlei. Então, é isso aí. Eu sou família, sou trabalhadora, sou determinada. Eu sempre fui muito do treino, assim, de realmente me dedicar. Para mim, o treino era tudo, assim. Para mim, hoje, o trabalho é tudo. Então, acho que sou muito parecida mesmo com o que eu era quando eu jogava. Pensando nesse lado, assim, muito parecida, tu acha que a Flávia que organiza hoje, ela era... Será que tem a ver com a Flávia que era uma levantadora que organizava o seu time? Pode ser. Eu nunca tinha pensado por essa ótica, mas eu vejo muito, né, depois de 11 anos de aposentadoria e sendo a Flávia Organiza, eu acho que tem muito o esporte de alto rendimento tem muito a ver com perfeição e com muito treino. Eu acho que a organização também tem muito a ver com perfeição. Então, acho que esse link eu já tinha feito, mas a de levantador e de organizar a jogada nunca tinha feito, mas não deixa de ser, né? Hoje eu tenho uma equipe, eu tenho uma empresa, então eu preciso estar sempre ali comandando para no final dar tudo certo. São quantas pessoas hoje na tua equipe? Eu tenho a minha irmã, que é a minha sócia na loja. A gente botou o nosso pai para trabalhar com a gente. Nós temos um e-commerce que chama Loja Flávia Organiza. Eu tenho mais 5 meninas que trabalham comigo nos projetos de organização. Às vezes a minha equipe é maior, às vezes é menor, depende do tamanho do projeto. E conta um pouquinho, assim, essas meninas, elas vão na casa dos clientes para fazer esse serviço. Conta um pouco o que é o Personal Organizer e como que ele atua na prática, enfim.
Então, a minha missão, né, e da minha equipe é deixar a vida das pessoas mais prática e mais funcional através da organização. Então, a gente organiza os mais variados ambientes, sejam eles residenciais ou comerciais, mais residenciais. Faço bastante mudança, brinco que as pessoas só sabem a quantidade de coisas que tem quando elas se mudam. Então, sei lá, uma família com 2 filhos e que não tem nenhuma ajuda dentro de casa, sei lá, leva um mês para fazer uma mudança ou mais, fica com caixas dentro de casa. Às vezes a gente resolve em 2, 3 dias. Então é realmente uma agilidade muito grande, né? Legal. Então, basicamente é isso. Daí a gente tem ao longo do tempo, né, fui crescendo o negócio e a gente montou um e-commerce. Temos tudo que vocês podem imaginar de caixinha, cestinha, cabide, colmeia, coisa para organizar a geladeira, coisa para organizar a cozinha, enfim. Então a gente trabalha com isso aí. Legal, colmeia. Colmeia. Colmeia é um organizador que tem vários buraquinhos. A gente usa para organizar, sei lá, peças íntimas, meias, roupas de ginástica. Isso, roupas de ginástica. Eu aprendi o que era colmeia por causa da caixa, né? Tem umas caixas grandes que daí tu separa, né? Daí aquilo lá é uma colmeia, né? Tu separa em várias. Parece a colmeia se for olhar, a colmeia do mel, realmente, né? É o tipo da coisa que antes de tu não se dá conta a diferença que isso faz na tua vida. Que né? tu precisava Que tu mesmo. precisava, né? Aquela gaveta cheia de cueca, de meia, de tudo bagunçado. Daqui a pouco tem umas caixinhas ali, bota tudo na tal da colmeia, fica tudo organizado e fala assim, nossa, uma clareza, agora posso escolher qual cueca eu quero. Eu tenho tudo nas minhas gavetas, eu tenho. Porque um dia eu tava muito irritado que eu não conseguia achar a meia que eu queria. Só que daí eu fui comprando meia e não fui tirando meia. Daí tem uma certinha e as outras estão jogadas em volta. Assim, as em volta eu nunca pego. Eu pego só as aqui. Sim, mas o cara se desapegar das meias é difícil. Vou dar meu cartãozinho pra você, quem sabe dar uma passada lá. Consultoria, né? Mas que legal. Tu tava falando, né? Tu organiza a vida das pessoas e tu auxilia na mudança das pessoas, né? E pra ti, pra gente chegar na mudança, tu passou ali um tempo jogando vôlei, né? 9 anos, assim, que tu conseguiu, assim. Com quantos anos a Flávia saiu de casa pra iniciar esse processo? Eu saí de casa no ano que eu fiz 16 anos, e aí eu fui jogar em Blumenau, que é aqui do lado de Brusque. Fiquei 2 anos ali, eu estudava ali, jogava ali, era tudo em Blumenau. Aí depois foi a fase eu era a melhor aluna da sala, eu só tirava 10, os meus professores queriam que eu fizesse o vestibular da Federal. E aí eu perdi a inscrição porque eu tava jogando, em 3 campeonatos seguidos, assim. E talvez possivelmente eu tivesse passado, né? Eu passei em segundo, eu acho que na FURB, eu era realmente uma muito boa aluna. E aí, meu Deus, foi aquele negócio, vou jogar vôlei, vou estudar, o que eu faço? E aí conversei, acho que com algum professor ou algum psicólogo na escola que falou, cara, a tua hora de jogar é agora, se tu estudar, tu vai poder estudar a tua vida inteira. Sim. Mas jogar é agora. E aí eu fui, então aquele ano ainda fui fazer algumas peneiras em vários lugares em São Paulo, mas acabei optando para ir pro Finasa, que fiquei lá 2 anos, 2008, 2009. E aí de lá fui para a seleção brasileira, de base também. E também fui emprestada para o esporte. Aí o Esporte Recife, joguei minha primeira Superliga lá emprestada pelo Finasa. Eles faziam muito esses empréstimos aí para dar oportunidade para as jogadoras mais novas jogarem. De Recife eu voltei para Brusque, porque daí tinha um time aqui, voltei para cá. Daqui eu fui acho que eu fiquei 2 temporadas aqui, daí eu fui pro Minas, fiz um jogo muito bom contra o Minas, daí o Minas me contratou, fui pro Minas, depois fui pra Rio do Sul. Isso é engraçado, tu comenta, porque tu comentou com a gente aqui antes que sempre tentava estar próximo de casa também, né? Mas e por que essa necessidade ou vontade de estar próximo de casa, sendo que tu parecia estar alçando grandes voos nesses grandes clubes, né? Eu sempre fui muito família, então a gente sempre foi muito unido, todo lugar que eu jogar, minha família sempre me visitou, então era um negócio que pra mim fazia sentido, entende? Sim. Estar por aqui. Eu passei perrengue, porque teve um ano que eu fechei em Pomerode, que Pomerode tinha time, e eu tava com tudo certo, apartamento alugado, coisas compradas, e aí 15 dias antes da apresentação o time acabou,
Então deixei de ir pro praia, pro pré-clube, que era uma proposta que eu tinha para ficar aqui. Então, claro, o atleta acaba passando esse tipo de perrengue, né? Hoje, cara, eu acho que Deus faz o caminho que a gente tem que seguir, né? Sim. E a gente, queira ou não, hoje eu tenho 36 anos, eu enxergo com outros olhos do que quando eu tinha 20, 21, Sim. 22 anos, tem que fazer uma decisão de ir pra onde. Cara, eu sofria no final da temporada. Eu não sabia se eu sofria porque tinha acabado o que eu tinha que escolher pra que time eu ia. Quando tu ainda tem opção de escolher, Sim. ainda vai, mas tem ano que se tu não vai bem, tu não tem opção de escolher, né? Então, é realmente uma vida completamente incerta, Nós né? que viemos, talvez o Thiago saiba responder melhor que eu, mas eu sou do futebol e meu conhecimento com vôlei ele é pouco. Como é que funcionam as temporadas dos campeonatos? Eu sei que cada clube vai jogar num nível, vai ter temporadas diferentes, mas no geral no nível que tu estavas ali, como é que era a temporada? Quanto tu estava treinando, quanto tu estava jogando? Na Superliga, costumava começar a treinar em junho, e aí começava em junho, pré-temporada e tal, daí começava os campeonatos estaduais, tem clube que não tinha um estadual muito forte, daí eles começavam a fazer algumas copas amistosas só para ir se preparando para a Superliga, que ainda costuma começar em novembro, dezembro, às vezes ano de Olimpíada começa um pouco antes para acabar um pouco antes. E aí a Superliga acaba em abril, maio, às vezes. Sim. Claro, se tu é de um time que tu não vai até o playoff ou só joga as quartas, tu acaba pelo menos um mês antes saindo. Sim. Mas aí acaba em abril, normalmente. Os contratos costumavam ser de 10 meses, assim, né? Legal. Então, era de junho a maio, mais ou menos. E no vôlei, normalmente, tu tem contratos longos, que nem ali tu conseguiu ter um contrato de 2 anos ou não, no Finasa. Só que era juvenil, né? Então acaba sendo diferente. E o contrato no vôlei, ele assim, tem um contrato de base, assim? É uma bolsa atleta? Como é que funciona? Cara, tinha contrato, faz tanto tempo, né? Deve fazer uns 20 anos isso. Mas tinha algum tipo de contrato, eu não sei exatamente como funciona hoje, né? Mas claro, era um salário baixo, só que a gente tinha todos os custos, né? No Finasa mesmo era super organizado, a gente ganhava passagem para vir para cá, como era longe de São Paulo, eu ganhava acho que 3 ou 4 passagens aéreas por ano, então era uma estrutura realmente bem interessante. Brasília também era um time que tinha uma estrutura legal, então foi um ano que eu acabei ganhando mais dinheiro, mas como eu sempre fui muito família, era um time mais velho, o técnico dava muita folga, e eu vinha muito pra cá, porque eu sempre queria estar perto da família. Depois voltei para Rio do Sul, daí o vôlei começou a não fazer mais sentido pra mim, daí eu resolvi parar. Ali com 16 saiu de casa, tua irmã foi junto contigo, né? Minha irmã foi junto comigo. Ela foi a única ida com ela, que ela foi contigo, ou ela chegou a seguir, assim, vocês chegaram a seguir junto? Naquele ano... Naquela fase, 2 anos é muita coisa de diferença. Eu era infanto, ela era infantil, alguma coisa assim. A gente jogava junto alguns campeonatos, algumas categorias. Aí depois eu fui pro Finasa, para São Paulo. Ela ainda ficou em Santa Catarina jogando mais 2 anos. E a gente quase sempre jogava contra. Daí meus pais ainda tentavam assistir, não tinha para quem torcer. Eu ganhei mais, a gente tinha nosso placar pessoal, assim, mas eu joguei uma temporada com ela em Rio do Sul e foi bem legal. Isso deve ser louco, assim, né? Porque tu enfrenta ali, por mais que tu queira ganhar, eu acho que não tem como tu não pensar assim no meio do jogo, assim, pô, tu tá jogando, tua irmã tá lá, daqui a pouco se ela errou uma bola, não sei se passava assim, tipo, putz, coitado. Tipo, tu quer ganhar, mas também quer que a tua irmã jogue bem, sim, né? Tu mais quer que ela se dê bem, né? Isso deve ser engraçado Sim. isso, cara. Eu nunca joguei nada com meu irmão, então não tenho essa noção. E assim, é diferente do futebol, porque o vôlei tu não tem um embate físico, né? Então, tipo, por mais que tu vai jogar, se a outra pessoa for bem ali, tipo assim, tu não vai influenciar diretamente na performance dela. Sim. Claro, talvez uma bola mais forte. Um toco, talvez, né? E tal, mas é mais raro, né? Eu acho. No futebol, acho que o contato físico ele tem que ser maior. E daí eu me lembrei eu joguei muitos anos na base do Inter, quando eu saí, fui jogar um jogo justamente contra o Inter, tinha vários amigos. E aí, cara, eu lembro na área, assim, escanteio e tal, tipo, porrada comia na área, assim, sabe? E eu falo assim, meu, como que esse cara tá agora aqui pisando no meu pé, me empurrando e coisa assim, sendo que ontem a gente tava junto, jogando né? junto. Mas a diferença da questão do duelo que existe no vôlei não tem o contato, né?
E tu falou do Rio do Sul. Rio do Sul foi aonde tu começou a entender que o vôlei não fazia mais sentido, talvez? Isso, eu já não tava. Vocês que foram atletas sabem como que é a cabeça de um atleta, como a gente é cobrado. Sim. Eu já sou uma pessoa que me cobra naturalmente. Eu acho que eu fui criada para não errar, para ser muito, muito perfeita, digamos assim. Velha? Eu sou a irmã mais velha. E eu era levantadora, todas as bolas passavam por mim. Então, jogando em alto nível, aquele negócio, tem que acertar, não pode errar. Não é nem tem que acertar, não pode errar, não pode errar, não pode errar. E aquilo, eu não tava mais conseguindo lidar, não digo nem só com aquilo, mas a própria incerteza, né? De um ano tu tá num lugar, um ano tu tá no outro lugar, um ano tu ganha bem, no outro ano tu não ganha bem, tu não consegue se organizar, não tem controle. né? Não tem controle. Eu sempre fui muito consciente no sentido financeiro, assim, eu sempre guardei o dinheiro, eu tinha noção de que o atleta, ele ganha mais do que em qualquer outra profissão normal, digamos assim, tu vai começar a fazer qualquer coisa, tu não ganha o salário que um atleta ganha. Eu também tinha noção de que isso ia acabar em algum momento, né? Então, até me perdi na pergunta. Não, eu nem sei também qual foi a pergunta. Não era se no Rio do hora que Sul não fez acabou mais o sentido. Enfim. Mas Lembrei. você estava comentando da questão da pressão toda. Né? Da pressão, enfim, e aí aquilo não estava mais fazendo sentido. Cheguei de férias, eu falei, cara, eu não sei o que eu quero fazer da vida ainda, mas eu acho que passar por esse tipo de situação, assim, eu não quero mais passar. Então, meu pai tinha empresa na época, que até quis trabalhar com ele, mas ele já estava em processo de fechar a empresa, daí ele não quis. Eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer da minha vida. Eu achava que, como eu era uma boa aluna, eu ia fazer um concurso, e aí eu ia ter estabilidade, ganhar, saber quanto eu ia ganhar, enfim, algo muito mais estável do que era ser atleta. E aí eu fui fazer um curso de coach quando eu parei, achando que aquilo ia resolver a minha vida, que eu ia sair com todas as respostas de lá. E a professora, né, falou uma frase que mexeu muito comigo. Ela falou, quando somos desorganizados com as nossas coisas, somos desorganizados por dentro. E eu fiquei pensando naquela frase, coincidentemente ou não, naquela semana apareceu um anúncio no Facebook, isso em 2015, sobre um curso de personal organizer. Se hoje eu preciso explicar o que eu faço, imagina em 2015. Sim, 11 anos atrás. Eu falei, cara, no máximo eu vou organizar minha casa, minha vida. Minha cabeça tava uma bagunça, eu só tinha jogado vôlei a vida inteira, aquilo era o sonho da minha vida. Eu não sabia fazer absolutamente mais nada. Então fiz o curso. Né? Tu já estava formada em gestão ambiental. Já, mas não tinha atuado na área, né? Não tinha tido nenhuma experiência prática. Não, assim, a gente não sabe como é a vida fora das quadras. Sim. Até estar fora das quadras. É completamente diferente. Eu falo que antes eu achava que eu não tinha tempo. Agora eu dou risada disso, porque agora eu sei que eu não tenho tempo. Eu acordo às 5 da manhã, vou dormir às 10 da noite todo dia e ainda falta tempo para fazer tudo que a gente precisa fazer. Então, fiz esse curso, logo que eu lancei, que eu estava fazendo isso, já fechei um trabalho, aí eu estava acabando o primeiro trabalho, já estavam me ligando, Flávia, fiquei sabendo que tu tá arrumando armários, é verdade? Eu falei, cara, é verdade. E aí eu fui, emendei um projeto no outro, enfim. Olha só. E aí, para vir o terceiro já foi mais difícil, né? Então, fiquei muito insegura, assim, eu voltei e comecei a estudar administração e aí comecei a fazer um estágio, falei, cara, eu preciso aprender a fazer alguma coisa, trabalhar, como funciona uma empresa. Fui fazer um estágio numa empresa metalúrgica aqui em Brusque. Aí eu trabalhava das 7 da manhã, acho que às 2 da tarde, aí à tarde eu fazia um pouco de organização, no final de semana eu fazia organização e aí eu fui levando. Depois eu fui contratada pela Avan e também fui fazer um estágio lá na área de controladoria e finanças. E aí lá eu trabalhava à tarde, daí eu de manhã eu fazia organização, à tarde eu ia pro estágio, à noite eu ia pra faculdade, e aquilo era um ciclo infinito, assim. Até que o pessoal da Van me chamou para ser contratada e ser efetivada e trabalhar o dia inteiro. Daí eu falei, cara, cheguei e falei, cara, eu não consigo te dar a resposta agora, eu preciso ir para casa pensar. Aí eu fui falar com meu pai, ele falou assim, é o trabalho da tua vida? É o trabalho do teu sonho? Tu gosta de estar lá?
Eu falei, cara, não, que eu não vejo, é um escritório lindo, maravilhoso, mas eu não vejo a cor do sol. E eu faço todo dia a mesma coisa, não gostava de fazer todo dia a mesma coisa, porque a rotina do atleta, ela tem disso, né? Sim. Por mais que todo dia tu treine, um dia tu tá jogando aqui, daí tu viaja, daí tu fica no hotel, daí tu encontra Tem o outra contexto pessoa. do jogo, que toda Exato. semana tem uma novidade. Exatamente. E eu falei, não, agora eu vou sair. Daí eu pulei de cabeça, eu falei, não, agora eu sou a Flávia Organiza e é isso que eu vou ser. E coincidentemente ou não, acho que Deus não faz nada por acaso. A primeira palestra que eu dei foi na primeira empresa que eu fiz, que foi na Zen. E eu tive um programa no YouTube da Van, fui contratada pela Van, e fiquei, sei lá, uns 2 anos falando sobre organização. A gente tinha um programa que fazia tipo aquele Santa Ajuda da Globo, organizava um ambiente da casa da pessoa e era muito legal. E aí eu fui aprendendo muito sobre a vida na internet, digamos assim, né? Sobre gravar conteúdos, enfim. E foi essa minha transição. Parece simples, parece rápido, mas foram muitas dúvidas, né? Muita incerteza. Até que desse certo, a gente não tem certeza se é isso mesmo que a gente quer fazer, né? Que momento que tu sentiu assim, tá, agora, tipo, já não me enxergo mais como a Flavinha do vôlei, já me enxergo como a Flávia Organize ou como a Flávia, enfim, pós-atleta. É muito difícil, porque eu falo que no começo eu não conseguia ligar a TV e assistir um jogo de vôlei. O que te dava? Cara, todas as meninas que jogavam comigo estavam ali. Tipo, eu me sentia frustrada, apesar de ter sido uma decisão minha, eu me sentia fracassada. Falei, cara, as meninas estão tudo ali jogando e eu não tô mais jogando. Então, é difícil. Hoje eu assisto, hoje eu falo que eu não conheço mais as meninas que estão jogando, porque são todas novinhas, enfim, conheço os técnicos, aí quando encontro é super legal, mas é uma fase meio obscura, assim, na vida do atleta. Que é tipo um luto, né? É um luto, é exatamente essa palavra. E como é que tu lidou com esse luto, assim? Entendi que tu buscou atividades para se reencontrar profissionalmente, e essas atividades foram tanto a questão do estudo, quanto a questão dos trabalhos que tu foi buscando, né? Tanto de organizar, quanto os estágios e tudo mais, mas como que tu, Flávia, lidou com isso internamente, assim? Eu falo que quando a gente para de jogar, eu tinha 25 anos, né? Então eu tinha muita energia, porque imagina, a gente treinava muitas horas por dia, né? Então eu ia pra academia, ficava 1 hora na academia, meu Deus, eu saía de lá e falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu podia correr uma maratona. Então eu comecei a correr na época, corria um pouco, daí corri uma prova de 5, daí a minha mãe trabalhava na Caixa Econômica, a Caixa patrocinava as corridas, daí eu ganhava inscrição, eu tava todo final de semana em corrida por aí, era 5, depois era 10, daí eu ia bem, porque daí eu era competitiva, né, e qualquer coisa que a gente quer fazer, a gente quer ganhar. Então, comecei a correr 5, 10, eu fui pra meia maratona, corri meia maratona, e aí eu comecei a sentir meu quadril. E aí eu demorei 1 ano para descobrir o que era, que eu tinha impacto fêmur-acetabular, que eu nunca senti dor quando eu jogava, porque, claro, tinha muito mais músculo, muito mais massa. E aí, claro, comecei a correr, muito impacto. Aí tive que fazer uma cirurgia. Caraca. Então, nunca imaginei passar por uma cirurgia depois de jogar. Tipo, pra mim, na minha cabeça não fazia sentido nenhum, né? Então, em 2018 eu operei. Até hoje eu sofro com dor, eu tenho muito mais dor do que eu tinha quando eu jogava. Pra mim isso assim, é uma coisa que eu demorei muito pra aprender a lidar com isso, que eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Eu vou jogar, mas talvez eu vou passar uma semana com dor se eu jogar 2 sets, entendeu? Então tem coisas que a vida vai te ensinando e não tem o que fazer. Eu fiz de tudo que eu podia fazer, todo tipo de terapia, não resolveu. Eu falei, cara, é assim que a minha vida vai ser daqui pra frente, eu vou ter que aprender a conviver com essa dor. Sim, e daí tu comentou também que essa rotina, né, de atleta, que tu achava que tu não tinha tempo, mas aí quando tu passou para a vida real, vamos dizer assim, uma vida normal, que daí tu viu que o tempo ficou ainda mais escasso, né? Nossa, estudos, muito. trabalho e tudo mais. E me chamou a atenção porque é algo assim que às vezes a gente não se dá conta enquanto está atuando ainda, né, obviamente, mas também o ponto que me chama a atenção é que essa nova rotina, tu achava que tu queria concurso porque ia te dar a estabilidade financeira, a estabilidade de trabalho, estabilidade, né, enfim, em todas as áreas, que era o que tu não tinha no esporte.
Mas e olha aí o que eu tô fazendo agora. Exato, e aí você que não batia, né? Não. Não tem nada a ver com o teu perfil, né? Não. Eu queria estabilidade, mas no final das contas, trabalhar por projeto, queira ou não, é sempre um desafio. Total. Tu sempre tem que fazer uma coisa diferente, por mais que todo dia eu organize uma casa, todo dia eu tenho que vender um projeto novo, todo dia, um dia eu trabalho aqui, um dia eu trabalho em Blumenau, um dia eu trabalho em Balneário, um dia eu tô em Joinville, então eu acabo rodando bastante, né, a região. E eu acho que é aquele negócio de, esse ano eu ganhei X, esse mês eu ganhei X, mês que vem eu tenho que dar um gás para ganhar um pouco mais. Então, acho que isso vem do atleta também. Total. E o negócio do tempo, muito atleta fala que não dá tempo de estudar. Cara, dá muito tempo de estudar. Eu lembro de quando treinava de manhã, almoçava, eu dormia 2 ou 3 horas. Óbvio que o descanso faz parte, né, do treino. Depois eu treinava e depois eu ainda tinha tempo de fazer comida com calma, de jantar com calma, de, sei lá, ler, ver série. Enfim, hoje a gente não tem esse tempo, né? É muito mais corrido. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fico porque eu também tenho essa característica de perfeccionismo e tal, e eu me cobrava muito para estudar enquanto eu jogava. Eu também. Me cobrava muito. Só que ao mesmo tempo eu não tinha tanta energia, e a energia de uma forma geral, não só a energia física, porque existe um cansaço, mas o esporte de alto rendimento ele também te exige mentalmente, né? Então, por mais que eu tivesse tempo, eu não tinha cabeça às vezes para estudar, mas também era uma ausência de foco. Eu não tinha um foco do que eu queria estudar, né? Então, no caso, tu te formou em gestão ambiental, era algo que tu gostava, né? Na altura, assim? Fazia sentido para mim na época, né? Acabei nunca atuando na área. Diz a minha mãe que estudo nunca é perdido, assim, né? Certo. Mas eu acho que era alguma maneira de eu me ocupar e de eu sentir, talvez até ir me preparando, porque eu sabia que uma hora a carreira do atleta, minha carreira de atleta ia acabar. Então isso é certo na carreira do atleta, não tem dúvida nenhuma de que tu vai sentir dor e que de uma hora tu vai ter que parar de jogar, né? Então, meu Deus, quando eu parei de jogar, para eu conseguir ficar acordada depois do almoço, meu Deus, era um pau. O corpo pedindo aquelas 2 horas. Era muito difícil, muito difícil. Eu ficava assim na frente do computador, eu falei, cara, eu vou conseguir ficar acordada. Hoje eu já não consigo mais deitar e dormir, porque a cabeça não para. Eu falo assim, eu preciso mandar isso e pedir isso e despachar aquilo e contratar não sei o quê. E hoje a minha cabeça já não me deixa mais dormir à tarde. E no meio enquanto tu jogava ainda, assim, vocês entre o grupo de colegas ali de equipe, vocês conversavam sobre o extra carreira ou era assim, treino, próximo jogo, nossa vida agora, e tinha já conversas de futuro ou era só ali mesmo? Muito pouco, me lembro muito pouco, assim, de falar sobre o futuro. Acho que sempre foi muito tabu, assim, falar sobre o que tu vai fazer quando parar de jogar, falar sobre estudar, até falar sobre dinheiro, né? Porque é uma coisa que é tão importante e se fala muito pouco, como a gente já comentou, o atleta ganha mais. Eu não sei se hoje ainda funciona, acredito que sim, né? Ganha mais do que qualquer outra coisa normal, profissão normal. E às vezes a pessoa se acostuma a viver com aquele padrão de vida e não guardou dinheiro, sabendo que ela vai ter essa transição e que ela talvez não consiga manter o padrão de vida. Eu vi muitas atletas ganharem muito dinheiro, que eram muito boas, e comprarem carros e perderem carros, e comprar casa e não conseguir pagar a casa. Então esse planejamento é extremamente importante. Eu realmente não me lembro de a gente falar sobre isso. Quanto tempo? Não, eu ia falar só seguindo assim, eu vejo que às vezes as pessoas elas têm medo de falar com a outra pessoa pra ser julgada, né? Daqui a pouco, eu tô ganhando 2, tu tá ganhando 4, mas se eu falar que eu ganho 2, ela vai falar assim, mas ganha menos que eu. Ou se eu falar que eu ganho 6 e ele 4, mas ela vai ficar... Então a gente esquece de conversar com as pessoas que estão no entorno, porque querendo ou não, aquelas ali são as pessoas que estão no dia a dia contigo, né? Então, se eu falar, eu acho que se o atleta falar entre ele vai acabar desenvolvendo entre ele mesmo, né? Porque, eu vou pensar assim, tá sobrando R$500 por mês, o que eu faço, né? Daqui a pouco o cara que tá do lado no vestiário vai falar, né? Segue aqui, eu fiz isso, foca nisso. Isso é de todos os esportes, né? Nós falamos sempre sobre com quem a gente está atendendo, conversando, assim. Eu acho que o medo de falar sobre o futuro e o medo de falar sobre
dinheiro, vira medo realmente, né? É medo. Sim, com certeza. Esses dias até eu vi uma frase do Luciano Hang falando que quem ganha 1.000 e guarda 100 é mais rico do que quem ganha 10 e gasta os 10. Sim. Então, apesar... claro, a gente sabe como é um time, né? Tem gente que ganha mais, normalmente é para ser titular, daqui a pouco a que ganha menos está jogando no lugar de titular, enfim. Mas é realmente importante falar... Eu digo até sobre um planejamento. Fala em percentual, então, não fala em número, né? Para tu entender que realmente é preciso se preparar, talvez, se não para uma aposentadoria, porque a gente pode contar nos dedos as atletas que podem parar de jogar e não trabalhar muito, nunca mais, né? O futebol, acho que ainda talvez tenha muito mais exemplos, mas no vôlei, é uma minoria que ganha muito dinheiro. Então, a grande massa fica ali no meio, que realmente vai ter que fazer outra coisa depois que parar de jogar. E no vôlei não existe essa coisa já de, tipo, mesmo num nível alto, assim, já começar, pô, isso aqui não vai me sustentar muito tempo, porque o Pitico do basquete, ele comentou isso, falou, cara, mesmo jogando basquete em alto nível, eu sabia que não era um negócio que ia virar minha vida financeiramente. Como é que é isso no vôlei? As meninas também pensam que daqui a pouco financeiramente vão virar e nunca mais vão precisar trabalhar, ou... Eu não sei como é hoje, né? Porque eu já tô há 11 anos longe das quadras. Mas eu realmente não consigo me lembrar dessas conversas de ser tão aberto e tão claro, né? Eu lembro bastante da Fernanda Isis, que jogou comigo, depois ela jogou ainda mais tempo. Ela começou, enquanto ela jogava, uma marca de roupas para pessoas altas, então extremamente específico. Ela me mandou algumas coisas, fiz propaganda para ela, então essa troca, depois que a gente para também, é muito legal. Mas são pouquíssimas pessoas que já vão pensando num plano pós-carreira. E uma coisa que eu notei, assim, tu falou sobre juntar um dinheiro, né, fazer uma reserva para no momento da transição também estar mais segura, tranquila e tudo mais. Quanto tempo tu demorou, depois que tu parou de jogar, mais ou menos, assim, quanto tempo tu demorou até tu te estabilizar financeiramente de novo e não precisava ficar usando essa reserva? Cara, eu acho que foi pelo menos uns 2, 3 anos. Assim, eu lembro de, sei lá, eu ganhava 600, 700 reais no estágio que eu fazia. Minha faculdade já custava 1.000 e pouco. Claro, eu morava com os meus pais, né? Sim. Voltei a morar com eles. Então, o custo da casa não tinha, o que acaba sendo diferente quando tu para mais velho, quando tu já tem uma família, quando tu já tem filhos, né? Mas eu penso que foi pelo menos uns 3 anos, assim, eu falei, não, agora eu tenho um salário de novo, assim, imagina, eu trabalho por projeto, tem mês que é melhor, tem mês que é pior, eu tenho um e-commerce, tem mês que vende melhor, tem mês que vende pior, então a gente tem que ir se adaptando e mesmo fazendo outra coisa, eu sou muito organizada no sentido financeiro, assim, me preocupa ter que, sabe, dormir no travesseiro e não ter o dinheiro para pagar a conta amanhã. Então, eu acho que o atleta, ele tem a oportunidade de fazer um pé de meia, né? Ir para fora, e, enfim. Sim. Mas é que é isso, né? Às vezes o atleta não se dá conta também que no momento que ele parar de jogar, qualquer carreira que ele for começar, se ele não iniciou ela enquanto ele jogava, ele vai começar do zero. E aí existe um tempo de maturar. Então estamos falando ali 2, 3 anos, que é normalmente também o João comentou a mesma coisa, o próprio Yuri que a gente falou, ele também começou ganhando R$1.500, sendo que antes ele ganhava, sei lá, próximo de 20, 30. Então assim, é um salto financeiro gigantesco. Tu tá começando uma função, uma carreira do zero, e é só tu imaginar uma pessoa que sai da faculdade ou começa uma carreira do zero, como que ela ganha, né? Vai demorar uns anos até estabilizar, Claro, né? claro. Então essa reserva financeira ela é muito importante, mas tu também comentou com a gente que tu parou cedo para não ter justamente essa coisa de não quero parar com 35 para não passar essas coisas com 35. Né? Eu pensava muito que começar de novo com 25 era menos difícil do que começar aos 35. Não vou dizer que não foi fácil aos 25, porque não foi, porque eu realmente não tinha um plano do que fazer quando eu parasse de jogar. Então eu vou dizer que ali com 28 que eu comecei a respirar, né?
E hoje eu vejo 28 super jovem, né? É tranquilo, digamos assim. Sim. Acho que a internet nos últimos anos nos trouxe uma realidade que é completamente fora da realidade, né? Um negócio completamente virtual de que todo mundo tem tudo, que todo mundo é rico, todo mundo ficou milionário com 20 anos e a vida da pessoa normal não é assim, né? Então vai um tempo aí pra gente se estruturando, com certeza. Sem dúvida. E eu tava pensando aqui, tu chega a ter contatos com gente que hoje ainda tá jogando vôlei, assim, com as meninas jogavam contigo, elas estão praticamente parando, né? Quem seguiu jogando, assim. Sim. Tu segue com contatos, assim, com Alguns relações? sim, quando Brusque aqui tem time aí joga, às vezes eu vou lá, eu sei que é alguém que vai, se eu consigo, né, na minha agência eu sei que algum time que tem alguma menina que eu conheço, que já jogou comigo, eu vou lá assistir. Então eu já trouxe algumas aqui para casa, falei, não, meu Deus, vamos lá, vamos pedir alguma coisa, vamos botar o papo em dia. Então isso, eu falo que tem coisa que não tem preço, assim. Eu também brinco que eu posso ir para qualquer lugar do Brasil, que é só passar a mão no telefone e não ter onde dormir, entendeu? Porque Isso é muito legal. isso Não tem preço, né? não faz muito tempo atrás, uma amiga que jogava comigo na seleção de base, lá em 2008, 2009, ela tava indo casada, eu falei, meu, Rafa, que legal, tu vai casar e tal. Ela assim, vó, vem no meu casamento. Daí eu falei, cara, não me convida 2 vezes. Ela falou, vem no meu casamento, vem no meu casamento. Eu falei, tô comprando a passagem. Então, isso depois de mais de 10 anos sem contato, e a gente vai lá, é tudo como se fosse Ontem. antes, né? O Thiago entrou em contato comigo, eu sou amigo do noivo da Carol Von Held. Meu Deus, a minha casa, meu Deus, eu e a Carol Von Held foi o primeiro armário que eu organizei na minha vida. Se ela estiver vendo, ela vai lembrar que eu organizei lá na República do Minas, no armário dela, que era uma zona. Então... E segue assim, Carolzinha. Montou seu Amazônia? Montou. Então, acho que essa amizade, esse contato, claro, não é mais como era antes. Os amigos, quando a gente vira adulto, né, os amigos a gente pode contar na palma de uma mão, os amigos de verdade, mas quando a gente volta a se ver, é como se fosse antes. Eu fiz essa pergunta porque, que nem tu disse, né? Pô, a gente vem aqui alguém jogar, tu tenta ir ali, vocês sentam aqui, mas nessa sentada, nessa conversa, ou ali no WhatsApp, alguma coisa, chega a ter algum papo assim, vou ter que parar, e o que eu vou fazer? Chega a rolar essa conversa, assim? Eu recentemente conversei com a Letícia Raj, que era uma que jogava comigo, ela parou na última temporada, ela também tinha o desejo de formar a família dela, de engravidar. Isso principalmente para as atletas mulheres, é um tabu, uma dificuldade, né? Então ela falou que estava se organizando para isso, já estava pensando o que faria. Outra vez eu trouxe a Ananda, que era uma outra levantadora que jogava comigo. Ela falou assim, eu quero engravidar, já casei e tal. O marido dela é atleta de futsal, joga lá na Itália, eles ficaram muitos anos. Ela aqui, ele lá, daí se encontrava nas férias e tal. Até que tiveram um momento de decidir, ela disse, não, eu vou parar. Daí ela foi pra Itália, a menina dela tá lá. Então pensa, 2 atletas ainda mais complicado ainda. Alguém teria que ceder nesse caso, né? Porque é quase impossível um homem e uma mulher conciliar o esporte na mesma cidade por muito tempo. É quase impossível. Então rola, mas pouco. Talvez porque eu esteja mais fora, assim, do mercado, digamos assim. Talvez por tu tá fora, assim, talvez tu seja, daqui a pouco, em algum momento, o caminho de até quem tá pensando agora, buscar, né? Claro. Flávio, como é que foi pra ti? Como é que, pra ti, assim, qual momento tu entendeu que, eu vou ter que parar, vai ser agora? Eu acho que buscar essas pessoas, daqui a pouco, né? Quem tá pensando, buscar quem já parou, né? Não é um medo, né? Não pode ser um tabu, assim, né? Não, eu já troquei figurinha com algumas meninas, né? Claro, agora são vários anos, né? Mas o próprio começar a fazer o que eu faço ajuda muita gente a começar a ser personal organizer. Então, acho que não tem porquê se tu tem dúvida, tu não perguntar para alguém que já passou por aquilo, né? Sim. Esse foi exatamente um dos propósitos do podcast, porque
Quando parei de jogar, o que eu acionei? Eu fui buscar na internet, não encontrei muitas coisas, eu acionei os amigos próximos que já tinham parado e o que eles estavam fazendo, né? Mas tu comentou ali da questão das mulheres, né, atletas quererem criar família. Existe alguma forma de, enquanto ainda joga, querer engravidar e tudo mais, ou é totalmente inconcebível, assim, é algo... Bom, existe a possibilidade, né? Tem várias meninas que acabam engravidando, a maioria eu acredito que por acidente, né? Não exatamente com planejamento, né? Mas, pelo menos na minha época, não tinha um background, digamos assim, do time, né? Assim como a lesão acaba sendo complicada, uma gravidez acaba sendo complicada, né? Teve um caso, acho que um ano que a Tandara e a Camila Bright engravidaram, acho que botaram o Osasco na justiça, enfim, talvez tenha mudado alguma coisa dali para frente, mas não é algo... É algo difícil, porque queira ou não, tu não vai jogar, tu não vai receber pelo menos uma temporada, dependendo de em que momento tu engravida. Nem sempre, vou parar, acabou a temporada agora, vou engravidar agora. Não é assim, né, que as coisas acontecem, né, pra tu parar só uma temporada. Às vezes são 2 temporadas, 1 temporada e meia, então depois tu volta, tu não consegue se encaixar num time porque os times já estão fechados, então não é... Eu vi até ontem na final da Superliga, entrevistaram a Bright, né? E ela tá se aposentando então, ela fez ali o último jogo, não chegou na final. E aí falaram assim, e agora já sabe o que tu vai fazer? Daí ela falou assim, olha, a única certeza que eu tenho é que eu vou ficar 1 ano em casa aproveitando meu marido e minha família, eu acho que ela tem 2 filhas, né? Um menino e uma menina. Então, meus filhos, entendeu? Isso que eu sei, 1 ano, porque assim, a gente abdica, a gente nunca tá em casa, ainda mais ali ela, né, que é usar a seleção a vida toda, assim, eu acho que ela desde sempre assumiu, né, a vaga na seleção, então, muito tempo isso, ela não sabe, mas daí, né, até tentou assim, não sei. Provavelmente, obviamente, né, ela falou, quem sabe agora eu vou viver minha vida em casa e o meu marido fica trabalhando e vou ficar um tempo assim, né. Mas, pô, uma pessoa que conquistou tudo que tinha na seleção, né, viveu a vida toda no vôlei, mas mesmo assim ela também não se planejou, né. Ela entendeu que assim, tá, beleza, parei, não quero mais, que quero aproveitar. Mas ela também não se planejou né? Tá, vou ficar 1 ano sabático, mas e depois disso, né? Claro, esse ano talvez ela vai repensar o que ela vai fazer, mas esse é um momento importante. Eu acho que chega às vezes em algum momento que tu simplesmente só quer parar, tu só quer sair um pouco daquela bolha que é o esporte, que é o vôlei, que é o futebol, que é o basquete, enfim. Porque a gente sabe que a gente vive num lugar ali meio alheio à realidade, né? Então, é bom tirar um pouco o pé dessa bolha. Tem gente que para e depois volta, né? Então, é difícil as pessoas que param que realmente têm certeza do que vão fazer daqui para frente, né? Porque tu vive muito intensamente aquele período da tua vida. E tu tendo, assim, tua irmã tão próxima, tu viu que ela passou a mesma dificuldade? Como é que foi com ela, assim? Tipo, vocês duas conversaram bastante sobre isso? Sim, e como eu sou mais velha, queira ou não, tudo eu passei antes dela. Então, pra ela, eu fui pra Saquarema antes. A Saquarema a gente não sabia como era, não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha nada. A gente recebia convocação por e-mail e, sabe Deus, recebia uma passagem, vai pra Saquarema e é isso aí. Então, eu fui para Saquarema antes, eu fui para São Paulo antes, eu joguei Superliga antes, então, queira ou não, ela já tinha a referência do que eu fui passando antes. E eu também parei antes. E aí ela foi parando, a Fernanda, meu pai que fala, se fosse a habilidade da Fernanda com a determinação e a garra da Flávia, eu tava jogando até hoje. O que acontece, hein? Que o mais velho é o determinado e o mais novo é o talentoso. Lá em casa é a mesma coisa. Porque também. ele aprende, né? O mais novo aprende, ele vê, ele sofre, né? Que nem... as duas estavam jogando uma contra a outra ali. Essa aqui descia a mão na outra, entendeu? Ela tinha que, querendo ou não, ter mais técnica, se virar, porque ela sempre era menor. Pode ser. Então ela acaba se virando mais. Técnica. Pode ser. Mas, enfim, como eu senti esse drama um pouco antes que ela... E a Fernanda é um pouco mais decidida, assim, do que eu. Pra ela é muito mais fácil falar não do que pra mim. Tipo assim, eu fui jogar o meu primeiro Master, me chamaram pra jogar, 5 times chamaram pra jogar os Jogos Abertos. Daí eu falava,
meu, será que eu vou? Será que não vou? Será que eu vou? Eu sabia que eu não queria, mas eu não fiquei enrolando. Ela falou, não, eu não quero. Então ela é muito claro, resolvida, assim, com isso, sabe? Sim. Então ela conseguiu sair mais tranquila, assim, porque ela já tinha do lado. Sim. E quando ela parou, tu já estava trabalhando com isso? Eu estava no meu começo ali, naquela minha transição entre estágio e organização. E aí ela logo entrou pro teu lado? Não, ela foi fazer um estágio no Itaú, na época ela também voltou a estudar. E ela fez um estágio no Itaú, daí deu um problema na faculdade que ela fazia, que não podia fazer estágio no Itaú, daí ela foi demitida desse estágio. E aí, para achar um outro emprego não foi fácil, assim, por mais que a gente conheça pessoas, assim, ela ficou alguns meses, assim, tentando, até que alguém que a gente conhecia falou, não, tu dá o emprego por conhecer a índole, os valores da pessoa, e essa pessoa, eu acho que a gente, atleta, é muito disposto a aprender, a gente passa por tanta dificuldade que, tipo assim, aprender a mexer numa planilha, num sistema é tipo fichinha, não tem nenhum técnico gritando na tua cabeça e te chamando de burra. Não tem pressão, tipo, tu vai preencher essa planilha até as 2 da tarde, não vai? Exato. Vai acertar essa célula, não vai? Exatamente. E aí ela trabalhou um tempo lá e aí eu já tava com essa ideia de montar a loja e tal, e eu precisava de alguém pra tocar, precisava de alguém me ajudar, eu fiquei namorando ela assim, meses, talvez anos. Até que ela disse, não, tá bom, eu vou. A hora que ela aceitou, eu falei, cara, será que eu fiz a coisa certa? Porque a gente se dá tão bem, né? A gente se deu sempre muito bem. E aí, eu tinha medo de o nosso negócio estragar a nossa relação, mas no final deu super certo, botamos o nosso pai pra trabalhar junto. Eu ia dizer que as 2 vezes que ela falou, botamos o nosso pai pra trabalhar. Não, e assim, né, a gente usa o espaço deles, lá nosso estoque, eu já tinha um estoque, comecei pequeno na garagem deles, então a gente já usou as 3 garagens, todo o porão, todo o sótão, o escritório, o meu quarto já virou coisa, agora a gente tá quase expulsando eles pra ficar com a casa toda. Tu é mãe também, tu vai ter filhos também, tu vai ver como é que é isso. Tu vai ver como é que é isso. Não, mas que legal, é muito legal isso de perceber que o atleta se adapta rápido, né? Eu quando também eu parei de jogar, primeiro, eu nunca tinha mexido numa planilha, e aí eu lembro de ficar super inseguro e tipo, tinha tarefas pra fazer ali, eu fiquei responsável por fazer um inventário. E cara, eu não tinha ideia como é que era o inventário, como é que documentava, o que fazia, o que tinha que fazer, mas jogar no meu colo assim, inventário é contigo, tal. E aí eu fui atrás, busquei, e quando veio, deu 1, 2, 3 meses eu tava fazendo e dominando. E é legal porque tu comentou a mesma coisa, né? Que o atleta, ele justamente tem essa... Eu acho que é um mindset, né? Uma forma de pensar diferente de que, cara, não tem desafio que eu não vá aprender aqui, né? Não vá desenvolver, né? Isso é muito legal, né? Não, e assim, a gente todo dia treina, repete, às vezes já tá bom, mas o treino vai te fazer ficar melhor, então... acho que a gente consegue encarar a tarefa num trabalho normal da mesma maneira. Sim, que é isso, né? O treino, tu falou várias vezes do treino, né? Tu falou que tu amava o treino. E a gente levando para uma vida normal, o que é o treino, né? Digamos, eu trabalho num banco. Cara, vai lá e vai estudar e vai treinar todos os dias quais são os serviços que tu vai prestar, né? Enfim, dentro de cada função, cada trabalho, ver o que é o que tu precisa fazer e repetir até tu ficar bom. Ninguém sabe fazer nada, ninguém nasce sabendo, né? E tu sabe que no meu primeiro estágio, eu acho que eu fui justamente contratada porque eu era atleta antes, porque eu não tinha nada no meu currículo, né? O meu currículo era, fui atleta, eu joguei no Finasa, no Minas, no Brasília, no esporte, e era isso. Fui atleta. Exatamente. Mas isso é legal, porque às vezes a gente sai com muita incerteza, né, de uma carreira de atleta. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer mais nada. Mas a gente traz na bagagem isso, né? Essas características todas, né? A pessoa te olha diferente. Sim, só que a gente não enxerga nesse momento, porque a gente realmente não sabe preencher uma planilha, né? E se colocar no lugar do aprendiz é difícil, porque queira ou não, tu tá ali numa Superliga, por exemplo, são 12 times, são 12 jogadores, tu queira ou não, tu tá ali nos 200 melhores do que tu faz. Sim. Aí tu vai lá, tu vai trabalhar numa empresa, cara, que tu não sabe nada, tu não vai ter mais aquele glamour de dar uma entrevista, de aparecer na televisão, tu realmente tem que
botar as sandálias da humildade e começar do zero. Dar um passinho atrás, recomeçar, mas Muitos sem passos sem atrás. medo, porque vai errar, né, no novo caminho, vai ter deslizes, mas como qualquer outro... Resumindo o que nós falamos, né? Financeiramente vai demorar uns 2, 3 anos até se restabelecer, né? Estabilizar. Se der tudo certo. Se der tudo certo, mas eventualmente vai dar. Uma função nova que normalmente nunca fez, vai ter que aprender do zero. Enfim, mas traz na bagagem várias características, né? Então, sempre lembrar, eu estou reforçando isso para quem está nos assistindo, nos acompanhando isso, assim, reforçar que é difícil, é um momento difícil, mas traz na bagagem já muita história, né? Eu falo que muito do que eu sou é realmente o que eu aprendi sendo jogadora de vôlei. São coisas que nenhuma faculdade te ensina, que nenhuma escola te ensina. Cara, sair de casa pra morar sozinha com 16 anos e ter que fazer tuas compras, e ter que arrumar tua cama, e ter que fazer tuas coisas. No Finasa, quando eu jogava, tinha uma coordenadora lá, que ela saía fazendo vistoria. Quando aparecia, a Irma chegou, a gente tinha 4 apartamentos no mesmo prédio. No primeiro que ela ia, a gente já passava o interfone, a Irma chegou, já arruma o armário, arruma a cama e não sei o quê. Então é um tipo de disciplina que às vezes na tua casa tu acaba não tendo. Eu tava refletindo porque como, né, acaba sendo... O esporte, ele muda a modalidade, mas a vivência do esporte ela é igual, né? Tu sair cedo de casa, tu buscar o desafio, o sacrifício, trocar o treinador. Vocês, no vôlei, eu acho, e aí eu tinha lá na escola que eu estudava, a gente tinha muita colega que jogava vôlei, né? Ganhava bolsa pra jogar o vôlei ali. E, cara, eu sempre falava assim, nós ali tinha os guris do basquete, daí só eu do futebol, assim, no meio... E as gurias do vôlei, eu falava, cara, por que as gurias do vôlei são tão inteligentes e o resto não é, cara? Uns burros. Não, cara, por quê? E aí a gente via, as gurias, elas treinavam mais que a gente, porque nós só treinávamos uma vez no dia. Elas treinavam 2 períodos sempre. Elas sempre estavam lendo, a gente não. E assim, eu não digo nem só, porque tinha menina que jogava basquete também. Cara, eu ficava assim, por quê? E aí que eu fui entender que eu acho que o vôlei entrega um pouco mais de dedicação de treinar mais. Pode o vôlei eu ser. acho que treina, só pode ser, cara, O porque... que é a rotina de treinos, assim, quantidade, horas, não sei, uma semana de treino, assim, como seria? Costumava, se não tivesse jogo, claro, mudava conforme o jogo, né? Era segunda e terça, musculação e treino de manhã, isso dava mais ou menos 3 horas, né? 1h30 de musculação, 1h30 de bola, daí normalmente não saltava de manhã. E umas 2 horas, 2h30 de bola à tarde. Então, segunda e terça era assim, daí quarta era normalmente só de manhã e folgava quarta à tarde, quinta e sexta assim. É claro, Quinta e sexta, 2 turnos de novo? de novo. E sábado jogava? Dependendo, claro, dependia da época, né? Mas uma semana normal era assim, às vezes sábado de manhã, né? Tendo treinado 2 turnos, quinta e sexta. Às vezes treinava antes do jogo? De manhã sim. Pra ativar. Eu tive um treinador que fez isso, sério, cara. Olha, dava uma raiva, velho. A gente ter que ir no estádio lá antes do jogo, sair de casa. Imagina que... Olha só, mas é muito cultural, né? Mas que depende do lugar também, porque eu lembro que as meninas que jogavam comigo e iam jogar na Europa falavam que, nossa, aqui a gente treina muito pouco. Aqui no Brasil e no vôlei, treina-se mais do que se treina na Europa. Entendi. Aqui se treina mais. Treina mais. Por isso não sou melhor. Depende da época. Depende da época. Flávia, nós sempre pedimos dicas, assim, se tu fosse dar uma dica, assim, se tu fosse... Pode ser uma dica como uma dica pessoal ou, sei lá, uma dica de algo que tu viu, uma série, um livro que tu leu. Dicas de algo, ou assim, tu deu uma baita dica antes de organizar a tua vida, né? Organizar tuas coisas para organizar a tua mente, né? Mais ou menos. Sim. Resumindo. O que tu deixaria de dica, assim, uma grande... Um conteúdo, né, para consumir, pode ser um livro, uma série, um filme... Cara, eu vou puxar a sardinha para organização, porque acho que quanto mais eu tenho me organizado e organizado as coisas das outras pessoas, mais eu tenho me organizado por dentro, e isso é real.
a gente sabe, quando a gente é atleta, esses dias eu ainda estava contando que, sei lá, eu tinha um estoque na casa dos meus pais de ventilador 110 e ventilador 220, porque um ano a gente jogava onde era 110, um ano era 220, daí às vezes era eu, às vezes era minha irmã, a gente trocava o secador, trocava coisa, Sim. então essa própria logística, né, eu acho que a organização faz sentido em todos os sentidos, seja na parte financeira, seja no que a gente vai fazer daqui para frente, seja no planejamento. Se tudo der certo, é o sonho da minha vida, eu tô jogando bem, eu tô feliz, eu vou ganhar tanto, então posso jogar até os 35, até os 40. Hoje tem gente jogando até mais do que 40, isso era inimaginável. Sim. Eu lembro que quando eu tinha 18, eu jogava com uma levantadora que tinha 31 e eu achava ela muito velha. E tipo, eu tenho 36, eu me acho muito jovem. A perspectiva muda. Realmente a perspectiva muda. Mas acho que organizem-se, né? Estudem, leiam. Hoje, diferente da minha época, não tinha tanto conteúdo na internet, não tinha tanto curso na internet. Hoje em dia já dá para começar a fazer alguma coisa enquanto tu tá jogando e já ir talvez testando alternativas, né? Porque nem sempre a gente vai acertar de primeira. Tem oportunidade aí em vários segmentos. Às vezes tua família tem um negócio e faz sentido tu levar a visão do atleta para a família, para o negócio da tua família e conseguir crescer. Enfim, eu acho que levar esse espírito de atleta mesmo para a tua vida pós-esporte faz muito sentido. Tu comentou do teu pai, da tua mãe, assim, mas acho que tu comentou mais fora do ar do que agora, né? Mas me comenta um pouco, assim, a tua mãe, ela jogou, né? Mas ela, que tu comentou, né? Ela foi impedida e depois... Me conta um pouco, conta pra nós como é que foi isso. Então, a minha mãe jogava vôlei, jogava aqui em Brusque, e jogava jogos abertos, que na época era o auge do que se tinha aqui. E aí ela foi convidada para ir jogar em Blumenau. Ela é da época da Ana Moser, que era super jogadora. Acho que elas têm a mesma idade, é muito parecido. E aí o meu avô não deixou ela ir para lá, porque ele disse que ela precisava trabalhar e que aquilo não era um trabalho. Então, em nenhum momento, nem ela, nem o meu pai impediu eu e minha irmã de jogarmos. E pelo contrário, sempre incentivaram, porque talvez era um sonho que ela não pôde realizar. E aí ela trabalhou, eles sempre foram atrás da gente jogar, para ver, para assistir, sempre foram, apesar de longe, pais muito presentes, né, na nossa vida de atleta. E depois que ela se aposentou, ela começou a jogar todos os Masters da vida, assim, então ela é super requisitada. Semana passada ela estava em Santos jogando um campeonato que é bem grande lá. Daí ela falou assim, Flávia, eu perdi aqui, a gente caiu fora e eu já vou pegar o carro, já vou para Joinville, que amanhã tem a final dos Jogos Abertos da terceira idade, já que a gente não conseguiu jogar aqui, eu vou jogar lá. Então eu não consigo acompanhar a rotina deles, né? E eu realmente sou muito grata ao que o esporte me proporcionou, por a minha família ter sempre me apoiado. Hoje eu sou super bem resolvida com ter parado de jogar, mas nem sempre foi assim. Como eu falei, eu sofria de ver jogo na TV. Até a gente se estabilizar, assim, demora. E eu torço muito para que a minha filha também possa jogar. A gente vai super incentivar qualquer esporte que ela queira. É menina? É uma menina, vai se chamar Marcela. Que lindo. E minha primeira técnica falou que já vai prorrogar a aposentadoria dela. Porque a meu marido também jogava, então eu falei, se vier com a habilidade do pai e a determinação da mãe, vai dar boa. Que coisa boa. E Mas tu só jogou vôlei ou tu veio outro esporte, assim, tu fazia todos os esportes? quando eu era bem novinha, eu fiz ginástica rítmica. Mas, cara, daí eu tirava a sapatilha, botava a joelheira, eu era, tipo assim, um tanto assim maior que as meninas. Aí teve um dia que coincidiu o campeonato, eu tinha uns 10 anos. Daí minha mãe falou assim, cara, tu vai ter que escolher. Daí eu sofri pra escolher. Eu falei, meu Deus, imagina ginástica rítmica, 1,80 m fazendo ginástica rítmica, é impossível. Impossível, mas foi os dois. Joguei tênis de mesa, brinquei de tênis, fazia atletismo nos jogos escolares, mas o meu esporte sempre foi o vôlei. Foi o vôlei. Que legal. Nossa, parabéns para os teus pais, né? Acho que ficou um legado, né? Assim, se eles tivessem alguma dúvida de que a carreira ela poderia dar certo ou não, no final das contas tu aproveitou demais, né? Além de ter tido muito sucesso na tua carreira, né? Até aqui te parabenizar pela tua carreira lindíssima, mas também se formou como cidadã, como pessoa e conseguiu transferir todos esses aprendizados para
para a tua vida e agora para a Marcela, né? Que ela também com certeza vai aproveitar muito desses ensinamentos. Olha, eu só ia fazer no final dos pais, legal. assim. No meio de tudo isso, eles apoiaram vocês. Mas chegou algum momento que eles falaram assim, gurias, vamos lá, vocês estão jogando aí, mas, pô, é isso mesmo? Eles chegavam a ter essa conversa ou só deixavam vocês ir mesmo, assim? Tinha alguma mínima pressão ou só deixava ir? Eu nunca me senti pressionada por eles, assim, claro, eu sempre pedia opinião, né? Para que time que eu vou, como que eu negocio, né? Porque a gente, queira ou não, é muito nova para tomar algumas decisões, né? Então, sim, eu não me lembro de ser pressionada por eles, sim, muito incentivada, e o que eu decidisse por eles estava tudo certo. Sei lá, teve um ano que eu podia ir para praia ou ficar aqui. Eu falei, vou escolher ficar aqui. Não deu certo, mas em nenhum momento eu fui, nossa, tu devia ter ido para praia. Sim. Por alguns momentos eu passei situações difíceis, né? Lá no Minas aconteceu uma situação de uma sócia mandar um e-mail para a diretoria do clube, porque eu passei mal um dia que eu estava no mercado, eu desmaiei, ela falou que eu estava bêbada, e chegou na diretoria do Minas, foi uma coisa absurda, fiquei muito, muito, muito mal com essa situação, imaginei eu toda certinha, se fosse qualquer outra pessoa, talvez nem tivesse aí. Então, meu pai passou um telefone, ligou pro técnico lá, Jarbas, se tu quiser, fala pra essa sócia que eu pago a passagem dela para vir para Santa Catarina, conhecer a minha casa, conhecer a minha família. Então, eles sempre tiveram ali na retaguarda e sempre, claro, na medida do possível, né? Apoiaram. Legal. Bom, olha, gente, eu achei muito legal esse papo, assim, anotei várias coisas, acho que ficaram vários aprendizados mesmo. Mais uma vez, só agradecer pelo teu tempo e, enfim, por ter participado aqui do Pós-Atleta conosco. Tenho certeza que muitas meninas vão se inspirar na tua história e vão conseguir ouvir esses ensinamentos e tomar melhores decisões. Então, da minha parte, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu também agradeço demais por ter aberto as portas. Não é todo mundo que, confia e abre as portas para duas pessoas desconhecidas, mas, Flávia, muito obrigado. E agradecer a Carol também e o Pitico, por apresentar a Flávia e aquele pedido final, para as pessoas. Boa. Nós sempre esquecemos de fazer no início, mas tudo bem, a gente está melhorando. A gente vai melhorar, então, para as pessoas curtir, compartilhar, para esse conteúdo seguir para as pessoas que realmente necessitam desse apoio, desse ensinamento. Então, e quem talvez vá curtir mesmo, ouvir essas histórias, ouvir esse bate-papo, compartilha aí, manda, e até porque muitas vezes, assim, próprias pais, familiares, importantes, assim, que são as pessoas que estão na rede de apoio, Uhum. Às vezes o atleta está ali sofrendo, precisando de um apoio, e às vezes até a própria família fica assim, mas será que eu chamo, converso? Porque às vezes o atleta não se abre, não quer demonstrar a fraqueza também para daqui a pouco não vir. Então é importante, Não é só para o atleta, mas para a rede de apoio. Eu acho que isso é um aprendizado gigantesco também. Está feito. Obrigado, Flávia, novamente. Eu que agradeço pelo convite, espero ter contribuído aí, mesmo depois de tantos anos de aposentadoria. Eu acho que o sangue de atleta ainda corre nas veias. Muito e espero realmente ter ajudado aí, porque eu falo que às vezes eu tô tão escondidinha fazendo o que eu faço que a gente nem imagina o quanto que a gente pode ajudar aí alguém que tá passando por essa situação. E se precisar, me chama aí. E se precisar organizar sua casa também, chama a Flávia aí. @Flávia Organiza. É isso. Valeu. Valeu, gente. Até mais.